Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de pré-jogo aqui no nosso canal do canal. E hoje vamos falar sobre Santos contra Corinthians. O jogo acontece na Vila Belmiro às 9h30 da noite. Vamos dar as informações, como a gente imagina que as equipes vão ao campo, as principais dúvidas nas escalações de ambas as equipes, porque ambas as equipes ainda têm algumas incógnitas, tá? Eu vou tentar juntar o máximo de notícias que eu conseguir, o máximo de apurações que eu conseguir para trazer uma escalação de ambas as equipes aqui para vocês. E também falar como que eu imagino que o Santos possa vir jogar esse jogo, tá? Jogar essa partida, beleza? Então, vamos começar analisando o quão importante essa partida é para o Santos. Então, eu trago aqui para vocês a tabela. O Santos hoje está em 16º, na porteira ali do rebaixamento. Vai lembrar, o Santos tem 28 pontos, o Vitória 25, tá? Só que o Vitória tem 2 vitórias a menos, então não tem como o Santos entrar no rebaixamento nessa rodada, tá? Impossível. O Santos também, vale lembrar, tem um jogo a menos, tá? Que é a maior parte dos clubes, que é o jogo justamente contra o Palmeiras, que já foi marcado. Mas, além disso, o Santos vai enfrentar o Corinthians sonhando em poder enxergar e, sei lá, lutar por uma Sul-Americana, lutar por alguma coisa. E para isso precisa ganhar. Se o Santos ganhar, vai a 31 pontos, ultrapassa ninguém. Sendo sincero, ultrapassa ninguém, mas cola no Internacional, cola no Corinthians, cola um pouquinho mais no Ceará, e aí começa a disputar alguma coisa, tá, gente? O Corinthians, e além disso, puxa o Corinthians pra briga, né? Colar o Corinthians com 33, se o Vitória, por exemplo, ganhasse fosse pra 28, o Corinthians já teria ali até risco de lutar na parte de baixo da tabela, então é uma partida muito importante pro Santos tentar a vitória, para conseguir almejar um pouco mais e puxar mais alguém pra briga para conseguir se livrar de um possível rebaixamento. Mas bom, como as equipes vão se enfrentar no jogo de hoje, trago aqui pra vocês. O Santos tem várias incógnitas em campo, tá, gente? Hoje, se a gente fosse pegar a escalação, eu vou juntar uma escalação tanto do Lucas Costa quanto do Lucas Musetti, eu falaria que a escalação do Santos é Brazão, Luan Pérez, Adonis Frias, Igor Vinícius e Souza pela esquerda. No meio, Schmidt, Zé Rafael, Bom Tempo, com Roleiser de meio central, Guilherme de segundo atacante e Lautaro Dias de centroavante, barra primeiro atacante, ele que vai trocar mais ele com a marcação, vai dar espaço, vai cair para os lados, a gente sabe como que esse time geralmente joga. E bom, a gente tem que trazer também informações que vão ter outras dúvidas. Para isso, peço like, curtida, sua inscrição aqui, ajuda o nosso canal cada vez a crescer mais. Mas vamos lá, vamos falar das possíveis modificações que esse time do Santos pode sofrer. Inicialmente, primeira batalha, na esquerda, não se sabe se joga Souza ou Escobar. Um dos dois deve vir à partida, tá? Ou Souza ou Escobar, ainda não temos certeza de quem deve jogar. Arão também está disputando posição com o Schmidt. Pode ser que jogue o Arão, o Schmidt ou o Zé Ivaldo como um terceiro zagueiro, tá, gente? Esses três também estão disputando posição. Não se sabe direito qual dos três vai jogar, tá? O mais provável é que seja o Schmidt, tá bom? Vitor Hugo tá batalhando ali por posição com o Gabriel Bom Tempo, tá, gente? Os dois têm treinado bem, o Vitor Hugo voltou como se nem tivesse saído, tá treinando muito bem, mas o Bom Tempo foi mais testado e o Vojvoda gosta do Bom Tempo. E a última surpresa são Barreal, que tá disputando a posição com o Roleiser, por incrível que pareça, pode ser que surpreenda a gente, ou o Guilherme, que por incrível que pareça está disputando posição com o Robinho Júnior. Sim, o Robinho Júnior tem se destacado muito nos últimos treinos, muito mesmo. E por conta desse destaque do Robinho Júnior, tem a possibilidade dele começar jogando. O mais provável, claro, que seja o próprio Guilherme. E claro, o Mike no lugar do Igor Vinícius, mas o mais provável também é que o Igor Vinícius jogue, tá? Antes de mostrar como que o Santos deve jogar, vamos falar um pouco do Corinthians. O Corinthians vem com algumas alterações. O Hugo Souza, o Neneca, tá na seleção, por isso vai jogar o goleiro de base Felipe Longo, tá? Na zaga temos o JP Choca, né? O Gustavo Henrique e o Anglieri aberto pela esquerda, numa linha de 3 zagueiros. Pode ser que no lugar do Anglieri jogue o Kaká, e aí não jogaria o Hugo, o Anglieri jogaria aberto como ala, mas o mais provável, pelo que eu vi em mais escalações, é que o Anglieri jogue realmente na linha de 3 da zaga, e aí aberto pela zaga jogue Mateuzinho pela direita, que vem numa boa fase, e o Hugo pela esquerda, que não vem numa fase tão boa assim. A dupla de volantes do Corinthians é a clássica, titular, Ranieri e Maicon. Maicon tendo mais saída, Ranieri mais marcação, deve ser a dupla de volantes do Corinthians. Breno Bidon faz o meio de campo, já que Garro está fora do jogo. Guinegão entra na partida, já que Depay tá voltando da Holanda e deve estar meio cansado. Depay não deve ser titular, tá? Mas se fosse, seria no lugar do Guinegão. E para acabar a centroavância, Yuri Alberto completa o ataque do Corinthians, tá bom? Como o Corinthians joga? Bom, vamos analisar, mas antes de analisar como os times jogam, vamos falar um pouco de percentual, posse de bola e
formas de jogo. Focando um pouco mais no Corinthians, porque o Santos a gente já acompanha. O Corinthians ganhou de 3-0 do Mirassol dentro de casa. Vendo esse placar, vocês podem acreditar que o Mirassol foi amassado, o Corinthians jogou em cima, mas na verdade não. O Corinthians cedeu a bola para o Mirassol, tá? No primeiro tempo, inclusive, o Corinthians teve mais a bola, no segundo menos a bola, e conseguiu criar pouco quando teve a bola, criou mais quando não teve a bola, justamente porque o Mirassol atacava mais e sobrava mais espaço pro Corinthians. O Corinthians é um time que aproveitou as chances que criou, tá, gente? No jogo inteiro, o Corinthians só criou 3 chances, mas aproveitou as 3. Pode ver que em gols esperados, o Mirassol e o Corinthians ficaram quase no empate ali por volta de 2. O Mirassol chutou o dobro do Corinthians e teve bem mais escanteios também. Todavia, o Corinthians conseguiu ser extremamente mais objetivo, galera. Então, o Mirassol perdeu uma grande chance, o Corinthians marcou as 3 que teve. E por mais que o Mirassol criou as principais chances do jogo, o Corinthians conseguiu jogar de forma bastante efetiva no futebol mais reativo. Contra o Internacional mesmo, a gente consegue ver a repetição disso. O Corinthians recuado, jogando por uma bola, o Inter tendo mais gols esperados, mas acabando em 1-1, porque o Corinthians, uma única grande chance que teve no gol, fez o gol, enquanto o Inter perdeu uma chance e fez a outra. O Inter deu 10 chutes, o Corinthians só 5, então a gente vê como o Corinthians é um time que costuma se defender mais do que atacar e jogar numa transição rápida. A gente vê isso até novamente dentro de casa contra o Flamengo. O Corinthians menos com a bola, foi um jogo que o Corinthians até criou bastante, teve as principais chances, mas novamente, a gente vê que o número de chutes são parecidos, o Corinthians não chega tanto, um time um pouco mais trancado e que joga de uma forma reativa muito interessante, e contra um time que sai mais pro jogo, como o caso do Flamengo, o Corinthians conseguiu fazer uma ótima partida. Pena que acabou perdendo, é claro, pela superioridade do Flamengo. Então, qual que seria o grande dica, qual que seria para mim o grande ponto para o Santos ganhar hoje? Ter efetividade. Chegou na cara do gol, faz o gol. Porque se perder muito gol, vai dar oportunidade do Corinthians conseguir criar chances no contra-ataque, na reatividade e fazer gols e ganhar a vitória. E qual que é meu medo? O Santos é justamente isso, né? Um time que cria muito, muito mesmo, assim, joga o futebol para cima, amassa o adversário, mas está com um aproveitamento baixíssimo das chances criadas. Ou seja, é um adversário que tem esse encaixe, esse certo encaixe com o Corinthians, e isso assusta a gente. Por mais que eu acho que o Santos possa não ser visto como favorito, mas como um time pau a pau, visto também os desfalques do Corinthians, né? O Depay, o Garro, o próprio goleiro que tá fora. O Santos também é um time que tem suas dificuldades, não vai estar com o Neymar, é claro, mas tem outras dificuldades e ainda tá se adaptando ao esquema novo do time. Então, vamos falar de como esse time deve se comportar em campo. Começando pelo Santos. Santos, novamente, deve atacar com Lampérez, Schmidt e Adonis Frias. Minha expectativa é, como o Bom Tempo volta, e aí eu vou considerar essa escalação, o Santos vai manter mais essa linha de 3, o que vai impedir tanto que o time adversário use da linha de 3. Porque, vamos lá, qual que era o problema do Santos nos últimos jogos? Muitas vezes estava jogando Barreal na posição do Bom Tempo aqui, e o Barreal virava mais que um semi-ponta. E aí o meio de campo, que tinha que ter o Zé Rafael e o Bom Tempo, ficava sem ninguém. E aí o Schmidt tinha que vir compor isso aqui, deixando só uma linha de 2 aqui atrás. E aí o Santos ficava muito vulnerável contra ataques. O Santos sofreu muito com isso contra o Ceará, sofreu muito contra isso contra o Bragantino, e foram as partidas que o Santos tomou mais gols de fato, justamente por uma ausência dessa dupla de meio de campos. Afinal, o Barreal não é meia. E quando jogou o Rincon simplesmente não fez função nenhuma, o que continuou atrapalhando o meio de campo do Santos. Agora, com o Gabriel Bom Tempo, a gente tem um acerto. Por mais que ele caia mais pela direita, assim como o Zé cai mais pela esquerda, ambos são meias e vão conseguir fazer essa composição de meio de campo, o que me faz perceber que essa linha de 3 deve ficar mais fixa. Por isso que, inclusive, eu acho que as dúvidas para entrar são Schmidt, Arão ou Zé Ivaldo, ambos atuando nessa linha de 3, o que eu acho muito importante para o time do Santos. O Santos, então, atacaria principalmente com uma linha de 3 defensiva, 2 fazendo o meio de campo, sendo o Zé Rafael e Bom Tempo, Roleiser mais próximo da área para tentar ajudar na criação e trocando de posição com o Lautaro, uma hora um cai para a direita, outra hora um cai para o meio e eles vão revezando. Guilherme caindo mais para a esquerda e tendo a dupla do Souza e do Igor Vinícius pela direita, que vão aumentar a amplitude, que também tem sido um problema do Santos. Quando o Santos jogou com Mike e Escobar, sofria muito na amplitude, porque quem dá amplitude para o time do Santos são os laterais, e os laterais do Santos simplesmente estavam em uma péssima fase. Então agora, tendo digamos assim, laterais melhores, laterais mais efetivos, laterais mais interessantes, eu imagino que o Santos tenda a melhorar ofensivamente. O que esse time precisa? Finalizar melhor, aproveitar as chances que cria. Eu acho que é um time que vai ter um ótimo poder de criação se jogar assim, bom poder de recomposição, mas precisa estar esperto, porque senão tem uma chance muito grande de sofrer alguns problemas do Corinthians. Problemas por quê? Porque o Corinthians ataca de uma forma bem organizada, tá, gente?
O Bidon muitas vezes vai aparecer, o Guinegão, o Yuri Alberto, o Mateuzinho usa muito isso aqui, ó, para fazer a ultrapassagem, assim como o Hugo, tá? São jogadores de bastante ofensividade. Guinegão e Yuri Alberto compõem a área, geralmente um fica mais para fora, outro mais para dentro, mas ambos compõem uma presença de área perigosa. E o Bidon já faz uma segunda chegada. O meio do Corinthians também sobe bastante rápido. Ora um vai, ora outro fica, para justamente usar essa chegada surpresa. E ainda tem uma linha de 3 defensiva do Corinthians bastante comportada, que nem ataca tanto. O Corinthians não é um time que vai mostrar uma ofensividade de marcar em linha alta o tempo todo. Não, mas de forma reativa, sai em contra-ataques em jogadas para justamente pegar as costas das defesas do Santos. Por isso, eu acho interessante essa marcação do Santos aqui com 3 homens. Ou pelo menos, mesmo que fossem 4, uma marcação bem esperta para fazer uma recomposição. É um jogo complicado e que eu não vejo que o Santos seria de fato um franco favorito. Até porque, que nem eu falei, o estilo do Santos ele pode ser bom para quebrar marcações desde que ele tenha efetividade. E isso não está tendo nos últimos jogos. E sofre com transições, que é a especialidade do Corinthians. Eu tenho um pouco de medo dessa partida, mas acho que o Santos pode sim sair com um bom resultado, desde que aproveite as chances que crie e consiga criar de forma incisiva, contundente e correta, tá bom? Esse é o vídeo, esse é o pré-jogo, meus queridos. Quero pedir seu like, sua curtida e sua inscrição. Forte abraço, deixa a expectativa de vocês aí pro nosso clássico também de hoje e agora eu fui.